Presidente Jair Bolsonaro. O Márcio Rocha tem informação pra gente. A Receita Federal confirmou que, apesar das claras orientações dadas a qualquer cidadão brasileiro, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não tentou regularizar nem apresentou um pedido para incorporar ao patrimônio público as joias trazidas da Arábia Saudita por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia. Os acessórios, avaliados em mais de 16 milhões de reais, seriam um presente para a então primeira-dama Michele Bolsonaro, mas ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos. Em uma nota oficial, a Receita destacou que todo viajante que traz ao país bens pertencentes a terceiros deve declará-los na chegada. Em um evento em São Paulo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que os servidores da Receita merecem ser reconhecidos. Se fosse para dar uma joia, não no valor de 16 milhões, tinha que dar uma joia para esse fiscal da Receita. Verdade. Verdade, porque esse aí... Esse é joia. Esse aí merece um joia com os polegares. Resistiu. Um aumento. Porque esse aí resistiu uma pressão gigantesca, né? Simplesmente a maior pressão que pode existir dentro desse país, que é aquela que vem do Palácio do Planalto e da esplanada dos ministérios. Sabe que eu recebi mensagem de ouvintes, quando eu falei assim, resistiu, alguns ouvintes falaram, como assim resistiu? Ele fez o trabalho que tem de ser feito. O Linneu, ele fez né? o trabalho dele. Deu azar de cair com o Linneu da grande família. Exato. Mas nem sempre isso é simples. Exato. Nem sempre. Assim, ele só apenas fez o seu trabalho. Nem sempre é fácil fazer o seu trabalho. Porque até se confunde, né, na cabeça. Mas peraí, é a presidência da República que tá determinando, entre aspas... Seguiu o Código Penal, seguiu tudo que tem que ser seguido. Tivéssemos mais fiscais assim, talvez o nosso país fosse um pouquinho diferente. Agora é tudo extremamente escandaloso. Porque... Ontem o Fábio Weingarten, ex-ministro das comunicações, né? Do governo, veio trazer ali uma série de documentos que mais confundem do que explicam. Porque com as regras. Então, a gente queria levar esse material até a esplanada, para que lá ele fosse analisado, e de lá seria levado para o acervo, ou seja, para onde ficam os presentes que chefes de Estado ganham de lideranças internacionais. Ocorre que isso poderia ter sido feito ali mesmo, na própria Receita. Há um documento a ser preenchido ali, em que com a assinatura do enviado do governo, no caso, ministro Bento Albuquerque, pronto. Aquela caixa com as joias seria imediatamente levada ao acervo. E fim de contas, fim de papo, não precisaria passar por nenhuma repartição pública, nenhum ministério, nenhum palácio. É assim que se faz. Ocorre que Bento Albuquerque recusou-se a assinar esse documento e tentou destravar essas joias para que elas fossem levadas ao presidente. Por quê? E mais, por que as patas daquele cavalo estavam quebradas? Aliás, os caras não pensaram duas vezes antes de arrebentar uma obra de arte para poder muquear dentro joias caríssimas. Por que elas estavam quebradas? Por que as joias não estavam na caixa e sim dentro do cavalo? E mais importante que tudo, por mais que os caras tenham muito dinheiro, por mais que naquele país, no caso a Arábia Saudita, por que o sheik da Arábia Saudita deu de presente à primeira-dama um negócio que vale 15 milhões de reais? A troco do quê? Que amizade é essa? São muitas as perguntas e são fortíssimos os indícios de que a gente está diante de crimes de peculato, desvio de finalidade, talvez lavagem de dinheiro, né? O que a gente sabe, por enquanto, é que o fiscal da Receita fez muito bem o seu trabalho. Parabéns a ele. De resto resta, com o perdão aqui da repetição, uma grande interrogação. E algumas respostas que já temos. As coisas não ocorreram de acordo com o protocolo. Por quê? Mais uma interrogação a ser respondida. Estava lendo aqui a nota da Receita Federal, né? O que diz exatamente a nota? Disse que a regularização só é possível mediante comprovações e esclarecimentos prestados pela Receita a órgãos do governo. Segue ainda a nota. A incorporação ao patrimônio da União exige pedido de autoridade competente com justificativa da necessidade e adequação da medida, como, por exemplo, a destinação de joias de valor cultural e histórico relevante,
a ser destinadas a museu. Isso não aconteceu nesse caso. A nota é muito clara. Não cabe incorporação de bem por interesse pessoal de quem quer que seja, apenas em caso de efetivo interesse público, fecha aspas. É o que diz a nota da Receita Federal, que acionou, inclusive, o Ministério Público Federal de Guarulhos, em São Paulo, para investigar esse caso. Para que não reste dúvidas, para que não pareça que a gente está fazendo um comentário oblíquo aqui, o que os fatos nos levam a crer, até agora, é que o presidente Jair Bolsonaro mobilizou o governo federal, não uma nem duas, mas 8 vezes, para tentar embolsar esse presente que pertence ao Estado brasileiro, no valor de mais de 15 milhões de reais. É diante dessa suspeita que a gente está agora. E a coluna do Reinaldo Azevedo há pouco citou outro estojo com um relógio, com outros itens. Esse estojo que passou ali pela fiscalização da Receita Brasileira na entrada do Brasil, foi entregue, sabe-se lá para quem, e somente 13 meses entregues, né, ao Brasil, enfim, à União. E aí, mais tarde, a gente vai conversar com o Rodrigo Aidar também sobre isso, né? Trazer todas as informações, análises jurídicas. E aí, ontem, batendo a pauta, o Rodrigo Aidar se lembrou aqui de uma situação, até encaminhou pra gente uma reportagem, na época escrita pelo Wilson Silveira, da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, ó, Marisa abre mão de joias recebidas. A primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva decidiu abrir mão das joias que ganhou de presente no sábado passado da Rainha Fátima dos Emirados Árabes durante jantar oferecido às mulheres que integravam a comitiva oficial do presidente na viagem ao Oriente Médio. Segundo o Planalto, desde o momento em que recebeu as joias, Marisa sabia que não ficaria com elas, mas não poderia recusar o presente porque, além de um gesto mal educado, poderia criar um incidente diplomático. A assessoria do Planalto argumentou que Marisa se encontrava em país estrangeiro de cultura diferente da republicana e não poderia explicar o motivo pelo qual não poderia aceitar o presente. O destino das joias será anunciado formalmente pelo Palácio do Planalto e uma explicação deverá ser enviada por via diplomática aos Emirados Árabes. Segundo o Planalto, ela não vai recusar as joias que já foram aceitas, simplesmente não as considera um presente pessoal e sim um presente para o país. No momento, a primeira-dama estuda uma forma de se desfazer do presente sem ferir a suscetibilidade do casal real dos Emirados Árabes, onde ela e Lula foram recebidos com deferência conferida a poucos estrangeiros. Então isso já aconteceu, isso já está documentado. Posso só abrir um parêntese? Com certeza. A Mari foi algo inteiramente voluntário. Depois que a Folha de São Paulo trouxe a reportagem, até por isso tem essa resposta aqui, né? Ela abriu mão dessas joias. Até por isso tem essa resposta, dizendo que ela não poderia fazer isso automaticamente, que enfim, cidadã comum, diz aqui o complemento do texto. Juridicamente, nada impede que Marisa fique com as joias e as mantenha em seu poder depois que Lula deixar o cargo. Segundo o presidente da Comissão de Ética Pública, José Geraldo Piquet Carneiro, à época, ela é uma cidadã comum e nessa condição é livre para aceitar presentes de qualquer valor de quem quer que seja. Entretanto, das autoridades federais, como ministros e dirigentes de órgãos públicos, que são proibidos de receber presentes de valor superior a R$100 a essa época. Então fica aquela colocação do Megali. Por que é que um presente avaliado em 16 milhões e meio de reais seria entregue à primeira-dama? Né? O Neudson, nosso ouvinte de Fortaleza, mandou mensagem aqui. Bom dia, parece que eu tô vendo a cena passando na minha frente. O cara lá chegando na alfândega, o fiscal pergunta, tudo jóia? Ele responde, não, tem um cavalo também. No caso, não é cavalo de Troia, é cavalo de joia, né? De joia. Que coisa.